97 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acompanham pela transmissão do Facebook, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês e que nós tenhamos um tempo de reflexão, um tempo de desaceleração, porque está chegando o nosso final de semana, está chegando o sábado, está chegando o dia do Senhor em que nós podemos descansar com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Sexta-feira, já 4h33 da tarde, e aí nós podemos já começar a desacelerar o nosso dia, já com o pensamento de chegar em casa, estar com a família, saber que temos o nosso lar, o nosso espaço de descanso, de harmonia, o espaço onde nós podemos nos alegrar, podemos descansar nos braços das pessoas que nós amamos, as pessoas que nos amam e principalmente nos braços de Deus, que tem cuidado de todos nós. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito deste cuidado e da maneira que Deus foi se revelando ao longo do tempo nas suas exortações, nas suas orientações, no cuidado de se fazer presente em nossas vidas todos os dias, e nós não podemos perder esta perspectiva. Você consegue sentir Deus presente na sua vida? Você consegue observar os cuidados de Deus, a manutenção diária de Deus, como disse Jesus, nos ensinando na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o pão que Jesus está falando ali é o pão não só do alimento físico, mas do alimento espiritual, da alegria, do prazer de convivermos juntos, do prazer da comunhão divina e espiritual, o pão das nossas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, tudo aquilo que nós necessitamos vem de Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E todos os dias Deus tem nos oferecido o alimento para revigorar as nossas forças dentro das questões emocionais, das questões espirituais, das questões físicas. Deus tem revigorado as nossas forças para que nós possamos suportar os dias maus, como Ele mesmo colocou, que os nossos dias são maus. Nós temos momentos de felicidade, momentos de prazer, momentos de alegria, mas nós temos muitas adversidades neste mundo. Mas com Deus, como
o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós nos mantemos firmes na fé, guiados pelo Espírito Santo, fortalecidos na palavra de Deus, alimentados pelo próprio Deus, para vencer a cada dia, como Jesus nos ensina. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E através das suas orientações, através do seu modelo de vida, nós também vencemos o mundo todos os dias. Como diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 4, o que vence o mundo é a nossa fé. E é por isso que eu trago essa reflexão hoje. Como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem observado os cuidados de Deus na sua vida? Deus, a todo momento, ele revelou a figura de Jesus Cristo, que é o nosso parâmetro maior, porque é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, suportou as provações, viveu 33 anos sendo tentado, sendo provado, e superou todas as tentações, todas as provações, e conseguiu vencer a morte, porque nele não havia pecado. E através dele, nós temos a garantia da ressurreição e da vida eterna. Agora, ao longo do tempo, Deus foi mostrando figuras que nos apresentava este modelo de vida de Jesus. E uma figura muito forte que nós temos na Bíblia é Josué. Josué, o profeta Josué, que substitui Moisés, conduzindo o povo no deserto até Canaã. Josué, ele é a figura de uma pessoa de Jesus no Antigo Testamento. E é muito interessante isso. Nós que trabalhamos com linguística, a palavra Josué e a palavra Jesus, no hebraico, ela é praticamente a mesma. Porque Jesus no hebraico é Yeshua e Josué no hebraico é Yoshua. Né? Então, o nome é praticamente o mesmo. Né? Lembrando que o hebraico, ele tem as vogais na pronúncia, mas ele não tem na escrita. Então, o que acontece é que Josué e Jesus acaba sendo, né, a mesma escrita, como figura de pessoas semelhantes, pessoas que se assemelham pela sua estrutura, pelo seu pensamento, pelo seu modo de viver e pela sua responsabilidade diante de Deus e o seu relacionamento com Deus. Observe, quando nós focamos a nossa vida, pautamos a nossa vida em Jesus Cristo, pelo seu modelo de vida, pelos seus ensinos, o que Jesus está fazendo conosco? Jesus está nos conduzindo para que nós possamos a cada dia vencer o mal, vencer o pecado, renovar a nossa aliança com Deus, para que nós possamos entrar na Canaã celestial, para que pela ressurreição nós tenhamos vida eterna e alcancemos o lugar onde Jesus disse que ele foi preparar para nós. Jesus falou que ele foi primeiro preparar lugar para que onde ele estiver, nós estejamos também com ele. Então, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, o modelo que Jesus apresenta, é um modelo de ensino, de repreensão, de exortação, de direcionamento, para que nós, na nossa postura de vida, sejamos aprovados por Deus, para que possamos entrar na Canaã celestial. Quando nós olhamos a vida de Josué, nós percebemos que Josué teve a mesma missão, o mesmo parâmetro. Moisés estava conduzindo o povo que foi retirado do Egito para Canaã. E ali, durante este trajeto, né, eles passaram ali 40 anos no deserto. Moisés, ele não entrou em Canaã, ele viu Canaã de longe, ele morreu
né, antes de entrar em Canaã. E curiosamente, né, por não seguir com obediência à palavra de Deus, por não seguir as orientações que eram apresentadas através de Moisés e depois através de Josué, aquela geração que saiu do Egito, ela não entrou em Canaã, a não ser Josué e Calebe, que eram os únicos dois da geração que saiu do Egito que entrou realmente em Canaã. Todo o restante do povo, e é um grande povo, aproximadamente aí, né, na renovação das pessoas que foram nascendo no deserto, o que saíram de Canaã, saíram aproximadamente 2 milhões de pessoas. E os que entraram em Canaã foram aproximadamente 1,5 milhão, né, um número um pouco menor, mas que entraram ali em Canaã. E toda esta população que entrou em Canaã nasceram no deserto. Eles não conheceram o Egito. Só que um detalhe, eles tinham que seguir a voz de Josué. Eles tinham que seguir a voz de Deus através de Josué. Eles tinham que seguir os ensinos pela fé. Eles tinham que colocar em prática tudo aquilo que Deus falou e foi registrado por Moisés no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés, quando morre, Deus se apresenta a Josué e Deus fala para Josué, no versículo 6 do capítulo 1 do livro de Josué, Deus fala assim: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Este foi o diálogo, a conversa de Deus com Josué. Então Josué, na figura de Jesus, e Yeshua, Jesus, e Yoshuar, a pessoa de Josué. Então Josué, na figura de Jesus, tinha a missão de ensinar a lei, de preservar a lei, de levar o povo à obediência, de levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus, a conhecer o que é um relacionamento sadio, o que é o amor, o que é a espiritualidade, o que é a misericórdia, o que é a solidariedade, o que é a compaixão. Então Josué tinha que ensinar todos esses detalhes para o povo que estava nascendo no deserto, aqueles que estavam sendo conduzidos e também aqueles que foram nascendo no deserto. Como viver em amor, em compaixão, em paz, em harmonia, como viver dentro da palavra de Deus, como o próprio Deus fala, que ele revelou a Moisés. Agora Josué tem a missão de prosseguir com esses ensinos e Deus pede cuidado para que o povo não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Por que essa figura de linguagem direita e esquerda? Porque a palavra lei, né, que vem da origem de justiça, né, do que é justo, a palavra do hebraico tissadi, ela literalmente quer dizer fio de prumo. Fio de prumo, aquele instrumento que normalmente um mestre de obra, um pedreiro usa para saber se a parede está se erguendo alinhada. Então ele vai colocando o fio de prumo, porque o fio de prumo nada mais é do que um cordão onde ele tem um pêndulo que normalmente é de bronze para ser bem pesado. E o que acontece? Se a parede estiver, né, inclinada para a direita e for colocado o fio de prumo ali, o pêndulo ele se afasta da parede. Se a parede for inclinada para a esquerda, o pêndulo encosta na parede.
Então é sinal que ele está desalinhado. Quando Deus usa essa figura de linguagem, cuidado para que o povo não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Primeiro, ele já fala que direita e esquerda é um desvio. Nós temos que andar no centro. E eu não estou me referindo de maneira nenhuma à política, né? Direita e esquerda não se trata de questões políticas, porque se é para falar de política, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos do alto. O nosso reino é dos céus e a nossa Constituição é do reino de Deus. Não tem nada a ver com essa terra. Então, quando eu estou falando de direita e esquerda, eu estou falando a respeito do que é apresentado na Bíblia, de que se você for liberal demais, você se afasta de Deus. Se você for legalista demais, você se afasta de Deus pela aproximação da lei em excesso. Nós temos que ter equilíbrio e harmonia, manter o amor, manter a compaixão, manter o respeito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta missão que veio já com Moisés, para Moisés foi revelada toda a palavra de Deus, e em Josué Deus faz esse pedido, dá essa orientação a Josué. Josué, você tem a responsabilidade de ensinar o meu povo a me seguir, a me compreender e a não se desviar de mim, nem para a direita, nem para a esquerda, não sendo legalista demais, não sendo libertino demais. Esta era a missão de Josué. Qual era a finalidade? A finalidade era que todos fossem bem-sucedidos, como fala aqui no final do versículo 7. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. E qual é o foco que o texto está apresentando de uma pessoa bem-sucedida? No foco bíblico apresentado por Deus a Josué, uma pessoa bem-sucedida é aquela que conseguiu alcançar o reino dos céus, aquela que conseguiu entrar em Canaã, aquela que conseguiu trazer prazer, alegria ao coração de Deus e ser aprovado por Ele, aprovado por Deus na sua conduta de vida, na sua maneira de ser. Esta era a responsabilidade de Josué. Agora, ser humano foi ser humano sempre igual em todas as épocas. Então as pessoas, mesmo com toda esta instrução, com toda esta orientação, com Deus presente falando diretamente com o profeta, mesmo assim as pessoas começaram a se afastar de Deus e começaram a criar outras formas de adoração, outros deuses, outros modelos de espiritualidade e foram se afastando cada vez mais de Deus. E Josué, orientado pelo Espírito Santo, a todo tempo em comunhão com Deus, buscava orientar o povo, corrigir o povo, repreender o povo, exortar o povo para que eles voltassem à retidão de Deus, ao amor de Deus, aos cuidados de Deus. Josué a todo tempo fazia isso, assim como hoje Jesus faz o mesmo conosco através da sua palavra, através da orientação do líder religioso, né, do seu líder religioso, independente da sua denominação, do seu vínculo denominacional, da sua religião, mas Deus, através do líder religioso, no meu caso como pastor, né, tenho a missão de orientar, de ensinar, de colocar as pessoas no caminho para que elas sejam bem-sucedidas no sentido de serem aprovadas por Deus na sua conduta, na sua maneira de ser, na sua vida. Mas ao longo do tempo as pessoas foram se afastando de Deus, como infelizmente hoje
também continuam se afastando de Deus. As pessoas vão perdendo o ânimo com o tempo, vão perdendo a esperança, vão perdendo a fé, vão se desesperando. O que é o desespero? Desespero é a ausência da esperança, né? A pessoa desesperada é aquela que perdeu a esperança. E Deus, desde o começo, já falou a Josué para que ele, né, tivesse bom ânimo, seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. E ensinar o povo as mesmas diretrizes, as mesmas perspectivas. Sejam fortes, corajosos e tenham bom ânimo. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus conhece as suas necessidades, as suas aflições, os seus sonhos, os seus projetos. Deus conhece as suas limitações. Ele sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então se mantenha forte, se mantenha corajoso, para que você seja bem-sucedido. Não desanime, não esmoreça no caminho. Deixa o Espírito Santo te fortalecer através da palavra de Deus. Mantenha a sua esperança, mantenha a sua fé, mantenha o seu vínculo com Deus. Se fortaleça a cada dia na palavra pelo Espírito Santo e tudo vai dar certo. No tempo de Josué, assim como hoje, muitas pessoas foram se desanimando e foram criando outros modelos de espiritualidade, querendo se relacionar com Deus de maneira diferenciada, o que, é claro, não deu certo, até que Josué, nesse processo, ensinando o povo, exortando o povo, e o povo cada vez mais se distanciando de Deus, Josué, quando chega no capítulo 24, ele dá, vamos dizer assim, a última cartada. Josué, no capítulo 24, no versículo 14 e 15, ele renova a sua aliança pessoal com Deus, a aliança da sua família e a sua aliança pessoal com Deus, e dá um ultimato àquelas pessoas que estavam se distanciando de Deus. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses que serviram aos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está colocando aqui como parâmetro, qual é a exortação e qual é o ultimato que ele está dando? O que Josué está fazendo, o que ele está falando é: nós precisamos voltar a ter zelo pelas questões espirituais, pelo compromisso com Deus, pela dedicação ao estudo da palavra de Deus, à oração, ao prazer de estar na igreja, fazendo parte do culto, fazendo parte das atividades religiosas. Nós temos que voltar a servir o Senhor, como fala o versículo 14, com integridade e com fidelidade, que são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode ser fiel e mesmo na sua fidelidade, ele pode não estar sendo íntegro. Uma pessoa, por exemplo, ele pode estar indo à igreja e sendo fiel porque ele vai à igreja. Mas se na igreja ele só fica pensando na hora que vai acabar, ele só fica pensando no que ele tem que fazer depois quando sair dali, se dentro da igreja ele não volta o seu coração, o seu amor, os seus sentimentos, a sua perspectiva
de aprendizado, se ele não se volta para Deus, se ele não se volta para a palavra, ele está sendo fiel, porque ele está presente, mas ele não está sendo íntegro, ele não está ali de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, que é o que Deus pede para nós. Que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Então, existem muitas pessoas que estão passando por essa questão de viver uma certa fidelidade com Deus, mas sem integridade. E aqui Josué, ele chama atenção e fala: servi ao Senhor, mas sirvam ao Senhor com fidelidade e com integridade. Agora, por onde que eu vou começar isso? Eu vou começar isso cobrando do meu irmão? Eu vou começar isso cobrando do meu vizinho? Eu vou começar isso cobrando das pessoas que eu conheço na igreja? Não, isso tem que começar de mim. Isso tem que começar do meu lar. Isso tem que começar da minha casa, que é o que Josué declara. Vocês, se quiserem outro modelo de vida, se vocês quiserem uma espiritualidade diferente, pelo menos sejam verdadeiros nisso. Decidam a quem você vai servir. Se é ao Senhor, o nosso Deus, ou se você quer outro modelo de vida, viva outro modelo de vida, mas não queira misturar as duas coisas. Agora, por onde começar a correção? Não é cobrando do irmão, é vivendo em si mesmo. É o que Josué fala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou trazer a verdade da palavra que eu prego para dentro da minha vida, para dentro do meu lar, juntamente com as pessoas que eu amo. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor com fidelidade e com integridade, para ser bem-sucedido e alcançar o propósito que Deus tem para mim. É isso que Ele tem para você hoje. É isso que Ele quer que você compreenda hoje. E se você ainda não fez essa aliança com Deus, aproveite esse momento de reflexão musical, se coloque diante de Deus em oração, deixe Deus falar com você de uma maneira muito especial, deixe Deus cuidar do seu coração e renove a sua aliança com Ele, sendo você e sua casa servindo ao Senhor.
nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos descansar em teus braços. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está nos acompanhando, sobre cada lar que eles representam. Que o Senhor conceda da tua paz, que o Senhor conceda a direção espiritual, que todos desfrutem da tua presença com fidelidade e com integridade em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tenham um excelente sábado, um bom final de semana dirigido por Deus em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.